nunca deve estar lembrando de coisas que te faz mal, mas tem que fazer como Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Quando nós viemos para a Terra, foi apagado de nós a nossa consciência, mas você mergulhou em um portal e nasceu numa família. Mas não quer dizer que o projeto de Deus na Terra era para aquela família. É que você não vai lembrar, você não vai entender isso, mas eu estou te dando uma revelação. Quando nós aparecemos na Terra, nós passamos pelo portal. Alguns lugares foi passado pelo rio. É o mesmo lugar que você vai, onde fala sobre o passo verdejante. Quando você estiver entrando de volta para o lugar de onde você veio, você vai passar em águas tranquilas. E você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. Você vai passar para o jardim, você vai passar para o lugar, você vai chegar no paraíso. E lá vai ser direcionado pelos seus guias, que são os seus anjos de guarda, a cidade, casa, bairro, onde você vai ficar. Onde vai continuar o seu treinamento para voltar à consciência daquilo que você era. Porque quando você vem para o mundo físico, você perde aquela consciência que você tinha lá. Por isso que você não lembra de onde você veio. Você passou por um lugar. E você poderia ter nascido em qualquer uma família. Você poderia ser japonês, você podia ser americano, você podia ser africano, você podia estar em qualquer lugar. Só que quando você passou aquele portal, sua consciência ficou lá. Por isso você não lembra. Porque se você tivesse a consciência que você tinha, onde você estava antes da criação do mundo, com Cristo você já existia, você é um ser espiritual, você tem a eternidade dentro de você, ia atrapalhar porque a mente humana, a consciência humana é diferente da consciência da eternidade. Por isso, quando você chegou na Terra, entendeu? Você foi escolhido a família, a geração onde você ia nascer, naquele momento que você entrou, mas não significa que todo mundo que está ali com você vai seguir os projetos de Deus para a sua vida. Por isso que a gente cresce até os 30 anos, algumas idades, as famílias se espalham. Muitas das vezes um está do outro lado, nunca mais viu o irmão. Assim também como muitas pessoas nascem e vai para outro lugar, assim como minha mãe. Ela veio de João Pessoa. A família dela, o pai dela veio da Segunda Guerra Mundial e deixou a mãe dela no Pernambuco, né, porque ela era pequena por causa da guerra. E ela ficou naquele lugar. Daquele lugar ela teve um monte de irmãos, uns que morreram lá para aquele lugar. E ela veio parar, pegou o navio, veio para o Rio de Janeiro. Nunca mais ela viu ninguém. Ela teve 12 filhos. Então, você não pensa que você tem que... Se você não entender qual é a sua missão na Terra, por que você está sozinho aqui agora? Cadê seus netos, cadê seus parentes, cadê todo mundo? É porque quando você passou esse portal, você perdeu aquela consciência. E entrou em um lugar e pegou a consciência que a sua mãe te deu, que as suas faculdades te deu, que a escola te deu, que a cultura do seu bairro te deu, no sítio que você trabalhou, você aprendeu, você tem essa consciência, porque quando você passa de um mundo para outro, aquele tem que morrer para você nascer em outra vida. Quando você morrer nessa vida, você tem que morrer nessa vida para entrar na outra vida da eternidade. Quando você morrer dessa vida aqui, você vai esquecer as coisas desse mundo. Você não poderá levar as tristezas desse mundo com você. Você vai ter que esquecer essa consciência. Por isso que você está sendo passado no ensinamento. Por isso que muitos crentes não entendem. Por que ir para a igreja? A igreja não salva ninguém. Você precisa ser tratado, ser treinado. Você precisa para você voltar aquilo da onde você veio. Por isso que até que você torne a perfeita imagem do Filho de Deus. Porque você vai ter um pouco de entendimento para onde você está voltando. Então, por isso, se você não entender a sua missão, você largar a sua missão, largar os compromissos que você tem e voltar para cuidar daquelas coisas que você pensa que aquilo ali é a sua família eterna, não é a sua família eterna. Você passou pelo portal e nasceu nela. Por que seu parente está lá do outro lado do mundo? Por que seus irmãos estão lá e nunca mais você vê? E quando você vai lá, você é um estranho. Ele vive uma coisa, você vive outra. É porque você apenas passou um portal para nascer naquela família. Mas não significa que o projeto para a tua vida é o projeto do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Se você não entender isso, você vai ficar perdido no negócio de igreja. Vai ficar perdido. Você vai ficar 30 anos orando pelo teu neto, pelo teu sobrinho, por fulano, com uma porta de emprego. Você não vai evoluir e ter autoridade para poder governar, para poder cuidar do soberano, para poder mandar uma multidão, para poder orar e mudar o governo, para poder orar e mandar legiões de demônios para o outro lado.
porque você está preso a coisas pequenas. É bom, a gente começa por elas, mas chegou a hora de passar delas, chegou a hora de você entender a sua missão, o seu chamado. Não você vai ficar resolvendo problema de dor de cabeça o resto da vida. Você vai ficar todo dia. Tem gente que você está orando 10 anos, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Será que você não entendeu? Se você não entender isso, você vai ficar perdido. Você vai ficar igreja, igreja, igreja. Você nunca evolui espiritualmente. Você nunca evolui, porque você não está entendendo nada ainda. Você não entendeu o propósito de Deus nessa terra. Você precisa entender isso. Por que você está sozinho aqui agora? Por que você entrou para essas portas sozinho? Por que você deixou sua casa agora sozinho e está aqui? Cadê todo mundo? Tem uma multidão de gente que você tem. Tem uma multidão de gente no teu sangue. Eu tenho mais que você. Se eu botar toda a minha família aqui dentro, essa igreja aqui não cabe. De tanta gente que tem. E eu estou aqui sozinho nessa caminhada. Morando sozinho praticamente. Então, para você entender por quê? Porque quando eu passei por um portal, eu entrei numa família, eu entrei ali, aí você vai crescer até os 30 anos, como Jesus ficou até os 30 anos. Quando chegou aos 30 anos, quando a mãe dele apareceu a ele, que ela foi falar com ele, naquela mesma autoridade familiar, ele disse: que tem eu contigo, mulher? Porque ele já estava cumprindo a missão dele, ele já entendeu o que ele veio fazer na terra, e não é diferente com a gente, não é diferente comigo, com você. Por isso que às vezes dá muita confusão entre a gente e os nossos parentes, os nossos filhos, quando a gente larga uma festa, quando a gente larga alguma coisa, quando a gente não está no lugar que todo mundo está, como Jesus não estava no lugar que todo mundo estava. Essa festa mesmo, ele foi escondido, muitas vezes ele foi escondido, os irmãos dele falando: por que não fala logo quem tu é? Fala logo quem tu é. O irmão dele falou para ele: fala logo o que tu está fazendo aqui, por que tu não manifesta logo o que tu é? E ele foi ficando pelos cantos, esperando chegar o último dia da festa. Quando chega a última hora da festa, ele se põe no centro da festa e ele fala: aquele que crê em mim, rio de água viva fluirá de dentro de vós. Ele está dizendo o quê? Essa festa vai acabar, essa alegria de vocês vai acabar, ela vai passar, ela é passageira. As coisas da terra é passageira, a família terrena é passageira, tudo passará os céus e a terra. A experiência na terra é passageira. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, correrá de dentro do seu ventre, um rio cujas as águas que vai sair de nós, ele está falando da alegria eterna, da alegria que não tem fim. Aleluia. Ela não tem fim. E se você não entender isso, o que vai acontecer? Você vai estar saindo da sua torre de vigia, saindo do seu compromisso para resolver problema alheio, de pessoas que andam o tempo todo, que ela não vai caminhar contigo, ela vai te deixar porque ela não entende o seu chamado, ela não entende o que você está fazendo aqui, ela não sabe de nada, ela sabe, está preocupada com a barriga dela, está preocupada em se divertir, está preocupada em buscar o mundo, está preocupado em fazer outras coisas. E você tem que ter, ser maleável, ter sabedoria, como Jesus foi lá, comeu com alguns. Jesus não era antissocial, você também não tem que ser antissocial, você não tem que ser ignorante, mas saiba que você está ali, mas que você é diferente, que você tem um chamado, que tem uma missão para você. Entenda seu chamado. Se você não entender isso, você vai ficar perdido. Vai dar solidão em você, vai dar tristeza em você, vai dar medo em você. Você vai ter solidão, você vai ter: meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui sozinho? Vai chegar a hora que você vai estar sozinho. Vai chegar a hora que você vai sentir solidão. Cadê minha família? Cadê meus netos? Cadê meus parentes? Cadê meu filho? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Eles foram seu pai até 30 anos, até tantas horas. Chegou a hora que você tem que honrá-los, porque eles fizeram isso, mas eles foram instrumento, foram vasos. Os filhos são herança do Senhor, tudo é herança do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para Ele, para a honra e glória dEle. Não é para a glória da mãe, para a glória do pai, para a glória do filho, para a glória do neto, para a glória disso, é para a glória e honra dEle. Você é para a honra e glória dEle. Se não entender isso, você vai sentir medo, você vai sentir solidão, você vai ficar confuso nessa terra, ainda mais com as coisas que acontecem. As pessoas abandonam a gente, as pessoas traem a gente, as pessoas nos largam, e se você falha, piorou, e se você comete pecado, piorou. Aí que vai te largar mesmo, você vai ficar triste, você vai ficar vazio, você vai falar assim: meu Deus, eu não sei. Aí você fica procurando se mudar, fica procurando viajar para tal lugar, fica procurando mudar de bairro, fica procurando comprar casa não sei aonde, fica procurando, a sua cabeça vira uma coisa, você fica procurando, tipo, você está procurando alguma coisa para você se achar, para você se encontrar em algum lugar. Chega a hora que você fica... Aí tem crente que inventa aventura, inventa não sei o que lá, aí se gruda com as pessoas começam a pregar a palavra, mas aí se gruda com as pessoas, porque ela está mais com medo e perdida de ficar sozinha na solidão do que de tudo. Mas quando você entender o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão,
você vai ser forte e firme. Aleluia. Então é por isso que você vai perder o medo. Tanto faz você estar com a multidão, você vai glorificar a Deus e pregar, orar por todo mundo. Depois você vai para o seu canto. É o nosso tema que eu falei. Nós vamos continuar nesse tema. Os irmãos podem abrir a Bíblia em